Olá, alunos de Química Geral. E aí, tudo bem? Vamos continuar. Agora é um videozinho um pouco mais curto, que nós vamos falar algumas influências que nós temos de fatores externos na formação e no comportamento das soluções. Na aula de hoje, então, nós vamos ver alguns dos efeitos, né? Por exemplo, quais que são os efeitos da pressão em uma solução? Isso aqui é bem claro quando a gente trata principalmente aqui de solubilidade de gás em líquido. Essa solubilidade ela vai ser muito afetada em função da pressão que é aplicada ali no gás. Tá? Se a gente aumenta a pressão que é aplicada aqui, a gente vai aumentar a solubilidade desses gases ali no líquido. Por exemplo, aqui, o que acontece, né? Se você aumenta a pressão, você promove uma maior proximidade das moléculas do gás ali no interior, né? Com o solvente. Então, você vai ter mais chance dessa molécula de gás atingir a superfície ali e conseguir entrar na solução. Então, consequentemente, a gente tem aqui o caso de que quanto maior for a pressão nesse meio, maior vai ser a solubilidade do gás ali no solvente líquido. E quanto menor for a pressão, menor vai ser a quantidade de moléculas de gás que vão estar próximas ali do solvente, e com isso daí você dificulta, né, com que tenha a solubilidade do gás no solvente. Isso aqui é um exemplo até dessas bebidas que são carbonadas, né? Se a gente tem um refrigerante ali, uma água com gás, né? Para elas serem engarrafadas, você precisa aplicar uma pressão ali acima da pressão atmosférica no CO2, para ele conseguir se solubilizar no líquido da bebida. Quando a gente abre a garrafa, a gente acaba eliminando essa pressão que estava contida ali, né? Então, ela vai diminuir. O que acontece? A solubilidade do CO2 também diminui. Por isso que se a gente deixar uma garrafa lá de Coca-Cola aberta por um tempo, vamos deixar ela um tempo. Eu abri, mesmo que eu fechei ali, eu tirei aquela pressão que estava ali no meio. Com o tempo, todo aquele gás CO2 vai saindo. Conforme a gente abre mais vezes a garrafa, mais CO2 ela vai sendo eliminado ali e, consequentemente, a solução, você diminui a solubilidade de CO2 na solução, tá? Então, elas vão escapando ali da solução da Coca-Cola. Outro efeito que a gente tem para analisar aqui em soluções é um caso do efeito da temperatura, tá? Por exemplo, se a gente for dissolver açúcar, lembra que a gente já tratou nas aulas anteriores, né? A solução, eu chego lá na solução saturada. O que vai acontecer se eu estou em temperatura ambiente? Se eu colocar mais açúcar ali naquela água, ela não vai dissolver mais. Porém, se eu aquecer aquela água, por experimentalmente, a gente sabe que no caso específico, gente, isso é muito importante, não é toda substância que tem o mesmo comportamento. Então, no caso do açúcar, né, se a gente aquecer, ela vai dissolver mais facilmente. Então, eu consigo aumentar a quantidade de açúcar que eu solubilizo ali se eu estiver trabalhando ali com um aquecimento da solução, né, do solvente. Isso é geralmente, tá? Para a maioria dos casos, à medida que a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta a solubilidade ali de sólidos nos líquidos, tá? Porém, existem alguns casos em que isso aí vai ao contrário, tá? Por exemplo, aqui se a gente tiver um sulfato de cério aqui, o que acontece é que se a gente aumentar a temperatura, a gente vai diminuir, vai provocar o efeito contrário, tá? Aqui é algum exemplo, vocês encontram esse gráfico aqui no livro do Brown, que mostra, né? Outro exemplo que a gente tem aqui, ó, que tem, se a gente está aumentando a temperatura aqui, a gente está promovendo, ó, no sulfato de cério, o que acontece? Eu aumento, quanto que eu consigo aqui solubilizar? Eu consigo solubilizar uma quantidade menor ali na temperatura, aumentando a temperatura desse sal aqui na água. Nos outros casos que a gente tem aqui, ó, a maioria deles, o que acontece? Aumenta a temperatura, eu consigo aumentar a concentração deles, né? Cada um tem o seu comportamento específico, tá? Então, se vocês querem preparar uma solução, vocês podem consultar, no caso ali, algumas tabelas, né? Vocês conseguem encontrar quais que são os limites de solubilidade por temperatura que a gente tem de diferentes materiais, tá? Outro exemplo que a gente tem aqui com temperatura, agora com gás, né? Se a gente pegar uma água gasosa ali, o que acontece? Se a gente aquecer ela,
que vai ser aqui insípidas? Ela vai perder, né? Ela vai voltar àquela ideia que ela tinha anteriormente de água. Você vai perder todo aquele gás que estava solubilizado e você volta a ter só a forma do solvente, né? Da água sem ter gás agora. Então, o que acontece com a temperatura? Com gases, eles vão se tornar menos solúveis à medida que você aumenta a temperatura, tá? Isso aqui é um caso, é um exemplo que a gente tem até chamado ali de poluição térmica. Ou seja, na própria água que a gente tem ali de lagos, né, a gente tem CO2 e oxigênio dissolvido. Se aumenta a temperatura demais desses lagos, eles aquecem muito. Se a gente diminui a solubilidade de gases nos líquidos aqui na água com o aquecimento, ou seja, esses gases eles se tornam menos solúveis. Eles vão ficar indisponíveis para as plantas, por exemplo, você vai ter menos oxigênio ali presente na água, vai ficar menos disponíveis para as plantas ou animais e você acaba tendo um desequilíbrio ali e gera uma poluição ambiental ali no meio, né? Você acaba tendo desenvolvimento, por exemplo, diminua a quantidade de oxigênio dissolvido na água, acaba tendo crescimento, né, de organismos que não precisam de oxigênio e você acaba gerando poluição ali no ambiente. Aqui é algum exemplo aqui de alguns gases, né, dissolvidos aqui. Como a gente aumentando a temperatura, como que você consegue diminuir a solubilidade deles. Notem, gente, que nesses gráficos a gente está mostrando aqui algumas unidades aqui de concentração, né? Se a gente voltar lá para o gráfico anterior aqui, a gente tem um outro tipo aqui, ó, gramas por gramas de solvente, né? Gramas de soluto por gramas de solvente. Aqui a gente já está tratando, nesse caso aqui, ó, em mol por litro de solvente, né? São tipos diferentes que a gente tem aqui para determinar solubilidade. E esse aqui, eu falei que o vídeo de hoje ia ser bem curtinho, né? Esse aqui. Agora, o próximo vídeo a gente vai ver um pouquinho mais longo, a gente já vai entrar nessa questão ali de quais que são as maneiras que a gente tem ali para trabalhar, para representar a concentração de soluções, tá? E como que a gente trabalha para fazer esses cálculos. Então, pessoal, vejo vocês no próximo vídeo.